Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca, uma igreja organizada para amar e servir. Que bom que você já está conectado aí conosco, participando deste culto, neste domingo que estamos apenas tendo a transmissão online, não estamos tendo presencial, mas fico feliz que você já esteja conectado. Quero aproveitar esse início da nossa programação para convidar você a curtir esse vídeo, a compartilhar com algum amigo, porque certamente a mensagem desta noite será uma bênção não apenas para nós, mas também para aqueles que podem receber o link que você mandar. Eu quero agradecer a presença de todos, convidar você para nós fazermos uma oração nesse início de culto. Feche seus olhos, vamos orar. Querido, bom e amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar reunidos, Pai, através deste link, através desta transmissão, para louvarmos o Teu nome e ouvirmos também da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença conosco, onde quer que estejamos, e a Tua palavra ela tenha um impacto profundo no nosso coração e na nossa mente, produzindo a transformação que o Senhor deseja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você nesse momento a louvar juntamente com o nosso grupo de louvor aqui da igreja. Cante esses hinos e participe conosco e já coloque aqui no chat de onde você está assistindo essa programação e já deixe aí também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe.
Como é bom nós louvarmos a Deus, não é verdade? Antes de nós continuarmos o momento de louvor, eu queria convidar você a interagir conosco aqui no chat. Nós sabemos que os tempos que vivemos são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Existe diferença entre difícil e trabalhoso? Você talvez já ouviu a expressão tempo é dinheiro. E eu queria deixar uma pergunta para você. Qual é o seu valor? Você concorda com essa frase, tempo é dinheiro? Deixe o seu comentário aqui no chat, participe conosco e vamos interagir e logo mais nós teremos a mensagem pregada também. Eu estou esperando a sua participação. Quando chorei, as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou. Seus
que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Olá a todos, boa noite a todos aqueles que nos assistem via internet, aqueles que estão conosco aqui presentes também. Sejam todos muito bem-vindos para continuar nesse momento de meditação, de compreensão da palavra do Senhor. Uma nova semana se inicia e com ela todas as nossas expectativas, nossas agendas, nossos compromissos. Mas nesta noite o Espírito Santo quer nos dar uma dica. Ele nos chama a atenção sobre um assunto de capital importância: o tempo. Tempo de ser santo. Que tempo é esse? Quando é que esse tempo acontece? Precisa de ter tempo para ser santo? Preciso ter tempo em ser santo? Ou será que Jesus, já tendo morrido por mim, paga um preço santo, um sangue santo, que me fez santo, eu ainda preciso investir em tempo para ser santo? Será que eu já não sou um santo de Deus? Já praticando os princípios da palavra, estando assiduamente à igreja, estudando a palavra, estudando a lição, preparando, vivendo um princípio bíblico na minha vida profissional, na minha vida relacional, em casa, com a família, enfim, isso já não é um indicador de que eu sou santo e preciso ainda de mais tempo para ser santo? A pergunta que eu gostaria de dar aqui um reforço é o seguinte: que tempo é esse? Nós sempre ouvimos dizer que tempo é dinheiro. Será que tempo é dinheiro? A semana começa e nós já temos as nossas agendas lotadas de atividades. E então, precisamos monetizar esse tempo. Tempo é dinheiro. A palavra de Deus diz que o tempo não é dinheiro, que o tempo é santo, que a primeira coisa santa criada por Deus foi o tempo, o santo sábado. Ele criou o santo sábado. Ele santificou essas 24 horas para dizer para a gente que tempo ele é sagrado, o tempo é santo. E aí eu preciso ter tempo de ser santo. O tempo de ser santo, será que somente agora é tempo de ser santo? Será que nesse período em que nós vivemos de difíceis maneiras para se viver, para conseguir resultados, para se manter com boa saúde, para se manter entre a terra dos vivos, será que esse é o tempo que devemos aclamar como tempo de ser santo? Ou será que sempre existiu o tempo de ser santo e eu, por algum momento, perdi esse tempo de ser santo? Eu quero compartilhar com você, nesse primeiro verso bíblico da meditação de hoje, Efésios capítulo 1, de 3 a 4. Mas antes de lermos esse verso bíblico, eu convido a você para mais uma oração. Curve suas frontes, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Tua palavra é viva e eficaz. Que ela possa alcançar o profundo do nosso coração, o profundo do nosso ser. Que a Tua vontade, Pai, seja feita nesta hora de oração, de adoração e da explanação da Tua palavra. Seu Senhor, o nosso orientador aqui na igreja e em cada lar, que nesta hora está reunido em Teu nome, e em cada aparelho conectado, que o Senhor possa, através deste momento, abençoar a cada um dos Teus filhos, que nesta hora assistem a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Em Efésios capítulo 1, verso 3 a 4, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais e em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. De que maneira? Em amor. Lamentavelmente, encontramos o caminho da santidade, encontramos o caminho da salvação, encontramos Jesus, encontramos o local de adoração, encontramos o lugar da prática da adoração e da fé, do estudo da palavra, e chegamos ao aconchego da santidade, da presença de Deus. E em algum momento, queridos amigos, irmãos, a gente acaba percebendo que há um vazio nesse processo de santidade, nessa prática da santidade, no uso das prerrogativas desse título de santo de Deus, irrepreensível de Deus. Ser santo e irrepreensível, mas tudo isso é no amor. Muito bem, irmãos. A mensagem desta noite nos admoesta a uma perda sutil que pode acontecer na vida de um cristão. É aquele momento onde a gente acaba perdendo Deus, acaba perdendo a santa presença de Deus, sem perceber. E muitas vezes envolvidos no trabalho que Ele nos pediu para fazer. Muitas vezes envolvidos nas responsabilidades, envolvidos na missão que Ele nos confiou. Por isso, a necessidade de entender que o trabalho para Deus envolve sabedoria, estratégia, envolve momentos de repouso, de reflexão, de estudo da palavra, porque senão vamos acabar trabalhando para o Senhor, sem se relacionar com Ele, apenas conhecendo o nosso Deus como o CEO universal, inacessível. Você vai perceber quando você quiser acessá-lo através da oração, e perceber que está longe, parece que não está ouvindo, ou parece que a oração não saiu da sua cabeça, da sua mente, num estágio espiritual, e sim só ali na boca, no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, nesse exercício de viver no mundo que está correndo uma velocidade tremenda, e nós temos que correr. Se você parar, eles atropelam, e você levanta, não vou correr, pronto, está acabado, e vem e atropelam de novo. E tá bom, não vou correr, pronto, está acabado, vou ficar aqui da minha maneira, e vai ser atropelado novamente. Até ser empurrado, até você entender, eu preciso pelo menos engatinhar, preciso pelo menos caminhar devagar, até começar a correr, porque não tem outra maneira. Mas esse exercício, muitas vezes, nos tira o tempo de ser santo. Como podemos ser santo nos tempos em que vivemos? Isso é um privilégio da atualidade? Não. Exemplo, Sansão. Lá no livro de Juízes, nós temos a história de Sansão, nós temos a história de Gideão. Sansão, por exemplo, foi escolhido por Deus no ventre de sua mãe. Teve uma vida agitada, atividades. Foi eleito juiz de Israel. Prosperou. Seu trabalho deu um resultado extraordinário. Ele cumpriu a missão ali naqueles momentos, naqueles dias, a missão que Deus tinha para ele, desde o ventre de sua mãe. Ele foi eleito para isso. Ele tinha consciência de que Deus era com ele. Ele recebeu todas as instruções para isso. Mas, irmãos, lá em Juízes 16, capítulo 16, verso 20, vamos aqui ver. Juízes, capítulo 16, no verso 20, nós temos um momento em que Sansão não deu conta que ele já estava sem o poder de Deus, e ele então foi derrotado. Aqui diz assim:
E disse ela quem? Dalila. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor escolhe você, o Senhor escolhe a mim. Ele nos predestinou à salvação, nos predestinou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Mas Ele não tira de nós o poder do livre-arbítrio. Se um dia você se sentiu escolhido de Deus, porque Ele te escolheu, e por algum momento você começa a achar que Deus te abandonou, que você não sente mais aquela força, aquela presença, é porque talvez o dia a dia, os bons resultados, o avanço do teu processo de crescimento intelectual, espiritual, físico, material, pode tirar de alguma forma ou de outra o sentimento profundo, a emoção do relacionamento com Deus. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, devemos pensar sobre isso seriamente. Fomos escolhidos. Gideão era da família dos menores, mais pobres da tribo de Manassés. Ele também foi eleito. Sansão foi lá, eleito no ventre da mãe. Mas Gideão não. Gideão estava onde? Gideão estava na igreja, quando ele foi eleito. Quando ele recebeu o chamado de Deus, ele estava onde? Na hora de um almoço, de um jantar? Onde estava Gideão? Ele estava em oração, meditando, quando ele recebeu o chamado de Deus? Se você olhar, você vai ver que Gideão foi chamado, está lá em Juízes também, no capítulo 6, deixa eu ver aqui, Juízes capítulo 6, no versos 11 e 12, vamos lá ver o que diz. Juízes capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas, que eram o povo que estava tomando ali, ceifando tudo que a tribo ali plantava nesse caso. Então ele estava protegendo, ele estava trabalhando. Ou seja, Deus pode chamar lá no momento em que você está trabalhando, seja no restaurante onde você trabalha, no escritório, seja no hospital, enfim, seja na fábrica, seja onde você estiver. Se Deus percebe no teu coração a disponibilidade de servi-lo, se Ele percebe no teu coração a disponibilidade, a espontaneidade de ser usado pelo poder dEle, Ele vai te chamar ali. Pode ser na igreja, pode ser quando você estiver fugindo com medo, pode ser quando você esteja guardando com medo de ser roubado, como era o caso aqui de Gideão. E Gideão foi chamado, e ele pediu alguns sinais de Deus. Você pode ler lá a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6, 7 em diante, e 8 também. Então, o que aconteceu com Gideão? Depois do relacionamento com Deus, de ter alcançado de Deus as orientações, o poder para fazer o trabalho, cumprir a missão, Gideão foi lá e cumpriu a missão. Conseguiu seus 300 homens, cada um deles com seus cântaros, e dentro dos cântaros, uma luz, uma lâmpada acesa. E tinha um momento certo que deveria quebrar esse vaso, quebrar esse cântaro, e a luz então ia aparecer no acampamento dos midianitas, e eles seriam então desbaratados e destruídos ali. Com Deus é assim, quando Ele te chama, Ele te capacita, e coisas sobrenaturais acontecerão através de você. Você não pode se sentir, muitas vezes, incapaz, achar que o poder da santidade está limitado a alguns. A prova é que Gideão não fez sozinho o trabalho, ele precisou de mais 300. Então, meus irmãos, Gideão, um homem escolhido por Deus, duvidando, mas aceitou, percebeu, sentiu. Este homem, lá no capítulo 8 de Juízes, o que aconteceu, o que ele fez? Vamos lá, rapidamente lendo aqui, porque o tempo está passando, mas no capítulo 8,
no verso 27, diz assim: Gideão, depois que destruiu todos os midianitas, né? Ali, alguns prisioneiros, alguns dos povos ficaram ali, olha, domine sobre nós, Gideão. Nós queremos te servir, a você, a sua família, seus filhos, tudo que é seu. Gideão, não domino sobre vocês não, mas uma coisa eu quero de vocês. Me tragam aqui todo esse ouro de vocês aqui. Pegou lá o colar, formato de meia-lua, que diz aqui na palavra de Deus, pegou aquilo tudo dos inimigos ali, e lhe fez para ele uma estola sacerdotal. Ele se autoproclamou sacerdote, usando as prerrogativas do sacerdócio arônico. Sabe aquela história do poder que sobe a cabeça? O poder subiu a cabeça dele. Este homem, falho, foi escolhido por Deus. Irmãos, o momento em que você se encontrou com Deus, o momento em que você sentiu a força e o poder do primeiro amor, este momento precisa voltar, você precisa praticar, você precisa buscar, precisa separar tempo de ser santo. Isso é importante para nós. Eu estou pregando para você, mas pregando primeiramente para mim, que já estou com a minha agenda já a partir de amanhã, cheia de atividades. E se eu não der conta, o tempo de ser santo vai passar voando diante de mim, e eu vou perder esse tempo, e vou perceber isso quando estiver tarde demais. Tempo de ser santo. Precisamos ter tempo de ser santo. Apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, depois você pode ver na leitura, 2 Coríntios 4, 7, ele fala da lâmpada. Somos um vaso que guarda tesouro, sabe? Deus te comprou por um preço santo, Ele me comprou por um preço santo, Ele sabe o tesouro que tem aqui dentro, não importa o que os homens digam, Deus sabe o valor que eu tenho, por isso que eu ainda existo, por isso que eu ainda respiro, por isso que o Espírito Santo é generoso em me dar saúde, ou me dar o fôlego de vida. Independente do estado de saúde que você se encontra, você ainda respira. Deus tem um plano para você, e dentro de você tem a joia do Evangelho, o poder para praticar a santidade, mas isso não será possível se você não tomar tempo em ser santo. Deus precisa de você e de mim, sabe onde? Lá onde nós estamos. Se não tiver tempo de chamar um pastor para vir orar na sua casa, para abençoar a sua família, você tem o poder de Deus para orar por isso. Você tem o poder de orar para curar seu marido. Você tem o poder de orar para curar sua esposa. Você tem o poder de orar para trazer seus filhos e manter seus filhos no caminho do Senhor. Você tem o poder para isso. Basta tomar o tempo de ser santo, porque o Senhor que prometeu é fiel, e Ele disse que faríamos o que Ele fazia na época, e muito mais. Eu peço ao Senhor aqui nessa igreja, e diante de vocês que estão me assistindo, que Ele me perdoe, que Ele tenha misericórdia de mim, se caso não, com certeza, muitas oportunidades dEle, da salvação, da cura, da libertação, do milagre, tem passado diante de mim e eu não tenho percebido. Querido irmão, querido amigo, precisamos pensar sobre isso. O vaso de barro, ele é frágil. Somos feitos de pó, e o Senhor sabe disso. Mas Ele sabe que dentro de nós, o fôlego de vida que Ele nos deu, não é à toa. Deus não tem tempo morto no seu processo de crescimento, no seu processo de produtividade, de criação, recriação e inovação. Ele está inovando todo dia. O fato de eu falar com você aí na sua casa, nessa hora, diante da sua tela, é o poder inovador de Deus. Inovando o poder criador dele. E eu quero ler com você aqui mais um verso bíblico. Está em 2 Timóteo. 2 Timóteo,
2 Timóteo nos fala sobre os tempos difíceis, tempos de sobremodo trabalhosos. Aqui que a minha Bíblia não deveria ser uma enciclopédia, não deveria ser uma enciclopédia não, uma estante, né? Ela já é uma enciclopédia, mas acaba guardando muitas anotações que eu faço, muito rabisco, mas muito bem. Nós temos aqui 2 Timóteo 3, o verso 1, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas traduções dizem, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é trabalhoso e o que é difícil? Tem coisas que são trabalhosas, mas não são difíceis. Tem coisas que são difíceis, também não são trabalhosas. Depende da habilidade, do dom, da competência, do preparo, da performance de cada um. Mas o fato é que isso é um acontecimento profético. O trabalho para levar o pão de cada dia para casa é uma questão profética. O Senhor disse, os últimos dias serão difíceis e trabalhosos. Lá na minha casa, além de mim, eu tenho mais 7 irmãos. E o meu pai trabalhava sozinho para sustentar esses 8. Depois minha mãe entrou também no time para trabalhar fora também, para ajudar. E depois eu fui também, e os irmãos foram, e assim fomos trabalhando, todo mundo trabalhando. Mas o fato é que hoje, um pai e uma mãe precisa trabalhar. Um para pagar o aluguel, outro para comprar comida. Muito trabalho, pouco rendimento. Dias difíceis, trabalhosos. Levar o pão de cada dia para casa faz parte do cumprimento profético. E esses dias trabalhosos, amigos e irmãos, esses tempos trabalhosos, pode nos impedir de tomarmos o tempo em ser santo. Eu sei que alguns de vocês devem estar em casa pensando no hino 282, o hino do Inário Adventista, que diz ter tempo em ser santo. Isso aí, pode cantar. É uma oração. São as dicas. É um checklist que você precisa entender para ser santo. E aí, enquanto a gente está perdendo ali o fio da meada, vamos dizer assim, não é? Por causa das inquietudes do dia a dia, as correrias, os resultados, quando são bons, temos o risco de perder o tempo de ser santo. Porque os resultados são bons e a gente acaba navegando em outras direções, deixando as coisas de Deus para lá, às vezes financiando a obra, mas não se envolvendo nela, nem se envolvendo com o dono da obra, isso pode acontecer também. E quando os resultados não são bons, também perdemos tempo, porque temos que conseguir resultados. Então, quando dizem às vezes, os ricos não entrarão no reino dos céus, pobre também não. Depende se ele está tomando tempo para de ser santo. É tudo uma questão de análise. Irmãos, precisamos entender a palavra de Deus no seu contexto. E precisamos trabalhar, porque ela nos protege da perdição. E ela nos capacita, nos habilita a viver nos dias de hoje, onde temos tantas dificuldades, tantos desafios. Ela nos habilita a ter qualidade e resultado nesses dias. Para isso, precisamos tomar tempo em ser santo. Porque ela continua nos demonstrando. Lá em 1 Pedro 2,9 diz, vós sois raça eleita, nação santa. É o apelo da palavra, continua apelando. Vocês são raça eleita, nação santa. Para quê? Para se intitular de santo, colocar um crachá dizendo sou santo? Sou raça eleita? Não. Ele diz aqui, vós sois raça eleita, nação santa, escolhida por Deus. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tempo de ser santo, meu querido, minha querida, é para nos habilitar a proclamar aquele que nos faz santo. E você precisa estar abrindo a boca para proclamar que você é um santo de Deus. Quando nos tornamos santos de Deus,
Algo sobrenatural acontece na nossa existência, que as pessoas querem se aproximar para saber o que é aquilo ali. O que está acontecendo, o que acontece na sua vida. Querem entender aquilo. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. E nós começamos a dizer, Ele que está dentro desse vaso frágil, é a maravilhosa luz. E Ele que faz brilhar de todos os lados. E quem estiver no escuro vai querer andar do teu lado, porque você tem uma lanterna natural. A tua presença vai fazer brilhar. E você pode clarear o caminho. Não é tarde para tomar tempo em ser santo. Por favor, tome essa decisão logo. Coloque isso na sua agenda. Não deixe passar mais tempo. Não conseguiremos resultados diferentes se fizermos sempre as mesmas coisas. Albert Einstein falou isso. Não vamos conseguir se não fizermos algo diferente. Precisamos reagir imediatamente. Se você tem fôlego de vida, porque Deus tem um plano para você. Use esse fôlego. Dedique a Ele o que ainda resta de você. Se você está cansado, sobrecarregado, desanimado na fé, dedique ao Senhor, porque no último momento de Sansão, sabe o que ele fez? Cego, pediu que alguém levasse ele nas colunas dos templos de Dagon. E lá ele cumpriu o objetivo e derrubou as colunas. Morreu junto, mas cumpriu a missão. Precisamos ficar atentos às oportunidades. Dimas, o ladrão da cruz, ele teve o seu último momento. Senhor, lembra-te de mim. Clame ao Senhor para que Ele não te deixe. Se você estiver percebendo que não está tendo aquele amor, aquela força, se você não se arrepia quando ora e sente a presença de Deus, se na hora do louvor você não sente a presença de Deus, Senhor, por favor, não quero te perder, não quero perder a sua presença, Senhor. Me ensina, me volta a levar, me leve ao tempo onde eu preciso ser santo novamente. Eu quero encerrar contando para você aqui uma experiência. Na prática, de vez em quando eu gosto de usar uma história vivida comigo mesmo ou com a minha família. Tem um carro, um Honda Fit, ele tinha andado já 280 mil quilômetros, um carro muito bom, não dava trabalho, não dava problema nenhum, econômico, sem problema mecânico, sem nada. Mas com o tempo, eu comecei a descobrir uns defeitos no carro. Ele parecia que estava trabalhando em 2 cilindros. Já tinham condenado as bobinas, que eram caríssimas. Já tinham condenado a fazer limpeza dos bicos de injeção eletrônica. No final, nada resolvia. E eu fui a um especialista na época, e ele pediu para entrar no carro. O carro era câmbio automático. Ele disse assim, coloca o driving e acelera. Acelerava com o freio de mão puxado ali. Opa, ok. Coloca o R para dar ré. Opa, ok, tá bom. Olha, amigo, câmbio automático. Deixa o carro aí, tua caixa de câmbio já foi. Esse valor vai custar em torno de R$8.000 para consertar. Irmãos, honestamente, eu gosto muito de explicação técnica. Quando se trata de técnica e de ciência, eu gosto bem de saber o que se passa. Eu saí dali, agradeci o camarada e fui embora, não voltei mais ali. Porque toda a expertise que ele possa ter, eu não sei como é que ele pode enxergar lá dentro da minha caixa de marcha, olhando ali o motor que fazia um movimento diferente. Bom, resumo. Voltei com o meu carro para casa, ele ali andando assim bem devagarzinho, ruim demais. Mas ele andava, de vez em quando ele ficava bom, e depois ficava ruim de novo. Depois ficava bom, depois ficava ruim de novo. E eu emprestei o carro para Miriam, minha esposa, e a Natália, minha filha. Elas precisavam do carro para sair. E saíram com o carro. Me deram uma broncazinha, me chamaram a atenção, porque eu entreguei o carro com aquela luzinha da gasolina, sabe? Na hora de colocar gasolina. E elas sabiam o posto que eu abastecia a minha gasolina. E era um pouco longe. Eu botava sempre a gasolina naquele posto. Um posto a gasolina aditivada, gasolina boa, posto com bandeira, não vou falar a bandeira aqui.
Não é? Posso dar uma pista, posto que tem aquela conchazinha. Muito bem. Então, eu colocava sempre aditivada a gasolina. Sempre, 1 ano ou mais. Mas elas então saíram com o carro, e com o carro já ruinzinho, né? Fiquei preocupado, vão enguiçar esse carro. Falei, olha, esse carro pode ir, que ele está assim, enguiçando já mais de 1 semana, não vai deixar vocês a pé. Podem ir, vai voltar, mas só que tem que ter assim, paciência na hora de cortar alguém e fazer uma ultrapassagem e tal, etc. Mas elas então chegaram depois em casa, me encontraram, olha, consertamos o carro. Elas foram no posto mais próximo lá, onde para não enguiçar, de gasolina, e colocaram R$50 no carro. E o carro ficou bom, irmãos. E ficou bom o tempo todo. E eu vendi esse carro sem ter mexido no motor, sem ter mexido na caixa, em nada. Eu colocava sempre a mesma gasolina no mesmo posto. E aquele posto já estava vendendo gasolina ruim como boa, mas eu não percebia, não tinha tempo. Correria, para, enche o tanque, vamos embora. Para, enche o tanque, vamos embora. Correria, dia a dia. Você foi perdendo. A qualidade já não era a mesma e eu não dei conta. A qualidade não era a mesma, mas eu não dei conta. Às vezes nós pensamos que estamos num patamar extraordinário, estamos muito bem. Os elogios nos colocam nas condições boas. Entra ano, sai ano, você dando bons resultados. Mas a qualidade pode estar comprometida e você não dá conta disso. Estava comprometida lá. Então aquilo que custaria R$8.000 e muitas dores de cabeça me custou R$50. Meu carro ficou bom. Depois fui lá, enchi o tanque naquele posto, e aquele posto então passou a ser o meu posto de gasolina. Eu já escolhi um segundo agora também, para não entrar na mesma falha. Queridos amigos, precisamos ter atenção a essas coisas, precisamos tomar tempo para analisar. As coisas não podem ficar do jeito que a gente está acostumado a levar. Não permita que a mesmice tome o teu tempo de ser santo, porque podemos perder a qualidade da nossa santidade, quando não deveria perder, porque o sangue que nos comprou é um sangue santo, é um sangue poderoso. E meu querido irmão, minha querida irmã, esse mesmo carro, a minha filha tirou carteira CNH, né? Tirou sua CNH, e ela começou a dirigir, então começou a usar mais o carro, não é? Eu falei, opa, está na hora de eu comprar um outro carro. Então, ela tinha que comprar um carro para mim, porque o meu já estava perdendo para a filha. Muito bem. Então ela já estava dirigindo, saiu do trabalho dela, foi buscar a mãe dela no trabalho da mãe também. E lá o carro fazia um barulho tremendo, um barulho de lata batendo dentro do motor. E ele parou no mecânico, lá próximo mecânico, deixa o carro aqui, que esse carro quebrou, está arrebentado o cabeçote, não vai ter mais solução. E ela me ligou, pai, eu não posso te pegar, eu estava no centro da cidade. Eu falei, minha filha, entra lá, o motor funciona? Funciona. Acelera. Quando acelera, pai, faz muito barulho. E quando você acelera mais, acende alguma luz, a luz apaga? Não, todas as luzes apagam. Ótimo, então vem embora com o carro me buscar. E quando entrou, me pegou no centro da cidade, e eu indo para casa, chegou na linha vermelha, eu disse assim, olha, quer ver como é que o barulho vai sumir? Acelerei o máximo que podia, o barulho aumentou, e puf, acabou o barulho. Eu tenho certeza que o pessoal mais antigo aqui sabe do que eu estou falando. Se tratava da correia da bomba d'água. Nada mais. Estava soltando, estava se desfiando e estava batendo na lataria. Então chegamos em casa, paramos o carro ali, mostrei para minha filha o que era. Falei, filhinha, agora que você já sabe dirigir e tem um carro, precisa conhecer como isso funciona. Amanhã você vai na autopeça, vai comprar a correia é essa aqui, assim, assim, você vai lá e compra. À noite, quando eu chegar, e você chegar também, nós vamos trocar essa correia. E o motor quente, e a mãozinha delas começou a se encher de graxa, cuidado para não queimar a mão, e nós trocamos ali, ela aprendeu a trocar a correia. Para quê? Para não se perder com conselhos errados, para não se perder com orientações dadas instantânea. Tudo que vem instantâneo, irmãos, pode nos levar a cometer erros. Temos muitas mensagens, muitas lives, muitas orientações, muitas informações que recebemos, absorvemos. Agora, se digerimos essas informações, isso é outra história. Se você perceber que você não consegue digerir essa informação,
Tem algo errado aí. Tome tempo para digerir. Tome tempo para ser santo. Se você não consegue ler a palavra de Deus em um ano, tem problema. O importante é digerir as informações que ela tem. Isso vai te ajudar. Precisamos fazer prosperar o poder de Deus na nossa vida. É o resultado que Deus espera de você e de mim. Tome tempo em ser santo. Nesta hora, eu quero orar com você, para que você tenha uma semana diferente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá o poder da palavra. Pai, que essa palavra transforme a vida de teus filhos, Senhor. Transforme a vida de sua igreja, Senhor. Essa palavra que um dia já impactou a vida de alguns aqui, e a minha também, possa produzir impactos dia a dia, Pai. Que nessa nova semana que se inicia, Senhor, não permita que os engodos do trabalho, do tempo, das agendas superlotadas, roube de nós o tempo de ser santo. Não permita, Pai, que as depressões, os desânimos, os desencorajamentos, as perdas, os maus resultados, roube de nós o tempo de ser santo. Pai, não queremos perder a sua presença. E não queremos mesmo sair de perto de Ti, Pai. Pai, a Tua bênção é que enriquece. Por isso, Pai, te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Espero que a mensagem de hoje tenha abençoado você e a sua família, e desejo que essa semana seja uma semana com a companhia de Deus, a sua proteção, e nós nos encontramos novamente no culto de quarta-feira, às 20 horas, pelo Zoom e pelo YouTube. Um grande abraço para você. Almejo de